Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a minha seleção do primeiro turno do Brasileirão. Vou escalar aqui do goleiro ao segundo atacante. Também vou colocar o craque, a revelação e o melhor treinador. Mas antes da gente entrar na seleção, eu quero dar um recado para você que sonha em trabalhar com futebol profissional. Para isso você precisa se especializar. Aí entra o Futebol Interativo com suas dezenas de cursos espetaculares para você se preparar. O curso que eu vou mostrar aqui para vocês é da área que mais cresce no futebol profissional, a área de análise, desempenho e mercado. Dezenas de clubes no Brasil criaram esse departamento nos últimos anos. Você pode surfar essa onda, mas para isso precisa estar preparado. O link para você se inscrever no curso está na descrição desse vídeo e nesse link que eu botei aqui, você faz a inscrição com R$ 1.500 de desconto. É isso mesmo, R$ 1.500 de desconto para você se inscrever no curso de especialização em análise de mercado e desempenho. Não perde tempo não, clica no link e realiza o seu sonho de trabalhar com futebol profissional. Terminou o primeiro turno, como de costume, sempre a galera fazendo a sua seleção e eu também fiz a minha. Antes da gente começar, eu tenho dois recadinhos que eu sempre falo aqui. O primeiro, sim, fulano, beltrano, ciclano está jogando vôlei, está jogando golfe, está jogando pelota básica. Sim, a resposta é sim. E a outra, você não precisa mudar a minha seleção. Você não precisa mudar, a minha seleção é a minha. Faz a sua você. Vai aqui nos comentários, escala a sua seleção. Não queira mudar a minha seleção. Escale você a sua. A sua seleção é melhor que a minha? Clica aqui no comentário e vai lá. Para colocar aqui, como critério para definir a seleção, eu usei, lógico, o nível de atuação, usei o poder de decisão desse jogador em sua respectiva posição no primeiro turno e também o quanto esse jogador é importante para o destino do time. Então acho que tudo isso eu levei em conta na hora de fazer minha seleção. Minha seleção está aqui e eu vou comentar rapidamente. Goleiros. Goleiro, João Paulo, tá? O Cássio, e aí eu vou citando aqui jogadores que eu considerei também. O Cássio foi espetacular também no Brasileiro. O Everton é o nível de 3, 4, 5 anos aí mantendo. Mas para mim ninguém agarrou mais que o João Paulo, seja em defesas difíceis, seja pela sensação da gente imaginar aonde estaria o Santos na tabela se não fosse o João Paulo. Então para mim é o melhor goleiro. Lateral direito, eu coloquei o Samuel Xavier. Não vi ninguém muito destacado. Perdão, coloquei o Samuel Xavier? Não, coloquei o Marcos Rocha. Não vi ninguém muito destacado assim. Então coloquei o Marcos Rocha, porque acho que está num nível de equilíbrio fantástico, defendendo muito bem, indo ao ataque com propriedade. É um jogador que virou um jogador vital para o time do Palmeiras. Como opção, eu tinha o Samuel Xavier do Fluminense. Então acho que esse daí acabou ficando o Marcos Rocha. Minha dupla de zaga. E aí a dupla de zaga que para mim sobrou no campeonato, inclusive fazendo os seus companheiros de zaga melhorarem. Gustavo Gomes do Palmeiras e Nino do Fluminense. Para mim os dois fantásticos. Um nível de liderança, de espírito de liderança, de capacidade de fazer o time funcionar e melhorando seus companheiros de zaga, melhorando o Manuel, melhorando o Murilo. E tem outros zagueiros que eu considerei também. O Bauerman do Santos, na bagunça que é o Santos, o Bauerman jogou muito bem. O Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, o Diego Costa do São Paulo e o Pedro Henrique do Furacão. E na lateral esquerda, um jogador que para mim sobrou, Piquerez, que já tinha a consistência defensiva que ele sempre mostrou no Palmeiras e agora participando muito bem da fase ofensiva. Piquerez virou uma arma importantíssima do Palmeiras no ataque, tá na seleção também. Outro jogador que eu acho que fez um ótimo primeiro turno na lateral esquerda, inclusive com gols decisivos, tem aparecido no Quem Decide, que eu sempre faço aqui, Luan Cândido. Meio campo, vamos começar o meio campo? O meio campo eu coloquei o André do Fluminense, esse para mim unanimidade, acho que hoje é o melhor volante do futebol brasileiro, não o primeiro volante, mas o volante de fazer o vai e vem, o volante de marcar e contribuir com a fase ofensiva, jogando muito bem. E o outro que eu coloquei, Duqueiroz, tá? O Duqueiroz para mim fez um primeiro turno excelente de um Corinthians,
que em muitos momentos o Duqueiroz foi quem segurou o meio-campo, com muitas lesões, com muitos desfalques. O Duqueiroz foi importantíssimo defendendo e também cada vez mais solto no ataque. Nessa posição, considerei outros 3 nomes. Considerei João Gomes, do Flamengo, muito bem. O Zé Rafael, do Palmeiras, jogando muito bem. E o Hugo Moura, do Atlético Paranaense, jogando muito bem também. Vamos lá, nas meias. Nas meias, acho que barbada. De um lado, Arrascaeta, do outro lado, Scarpa. Scarpa foi... O Arrascaeta evitou que o Flamengo fosse pior no campeonato, especialmente na fase do Paulo Souza. O Arrascaeta foi quem segurou esse meio-campo do time do Flamengo e quem segurou o time do Flamengo, né? São 7 assistências no campeonato, 2 gols, atuações excelentes. E do outro lado, o Scarpa, especialmente quando os Veiga se machucou, jogou muito bem, fazendo de tudo, o mestre das bolas paradas, sendo criativo, ajudando no combate pelo lado, fechando o lado. Você pega o número deles, muitos gols, muitas assistências. Para mim, o Scarpa, e já antecipando, o melhor jogador do primeiro turno. Gustavo Scarpa, para mim, o melhor jogador desse primeiro turno. E na frente, o nome é unanimidade. Estou falando do Cano, inclusive liderando quem decide. Jogador mais decisivo do primeiro turno. O Fluminense ganhou 9 pontos com gols decisivos do Cano. E o companheiro dele não é o Caleri, como na seleção de muita gente. O meu companheiro, o companheiro de ataque do Cano, é Pedro Raul, do Goiás, tá? Ele tem o mesmo número de gols do Caleri. E aí entra gols decisivos. O Pedro Raul fez gols de 7 pontos do Goiás. E a dificuldade, a importância do Pedro Raul para o Goiás. O Pedro Raul foi num time mais frágil do que o São Paulo, como é o Goiás. Acho que ele foi mais importante, mais impactante do que o Caleri foi para o São Paulo, tendo ali por exemplo, o Luciano, que fez mais gols decisivos do que o próprio Caleri. Então, para mim, Cano e Pedro Raul na frente. Eu não citei aqui, tá? Nos meias, considerei também Ganso, Depena, do Inter, Vina, do Ceará, Terans, do Atlético Paranaense e Jorginho, do Atlético Goianiense. E para os atacantes, eu considerei também Caleri, Mendonça, Rony, Alemão, do Internacional, Hulk e o Arias, do Fluminense, tá? Esses daí foram. E o Alemão, do Inter, para mim, foi a minha revelação do campeonato. E para fechar, os treinadores... Meu treinador do primeiro turno foi Vitor Pereira. É um voto muito difícil, porque poderia ter sido o Abel, né, com o Palmeiras líder, de cabo a rabo praticamente. Poderia ser o Diniz, que colocou o Fluminense brigando para ser campeão. Mas eu vou de Vitor Pereira, porque o Corinthians é vice-líder do campeonato. O Corinthians teve muito problemas de elenco, de conseguir contar com elenco em vários momentos. A gente viu o Corinthians tendo muito jogador machucado, muito jogador suspenso. Um Corinthians que jogou, dos 8 primeiros colocados, o Corinthians só jogou em casa contra o Flamengo. Ele é vice-líder do campeonato, 4 pontos atrás do Palmeiras, tendo enfrentado toda a elite da tabela fora de casa. Então, assim... E com o Vitor Pereira chegando no meio do caminho, né? Vale lembrar, ele chega na reta final do Paulista, ele foi conhecendo o elenco e as coisas no meio do caminho. Então, por isso, para mim, o Vitor Pereira é o meu técnico do primeiro turno. Mas poderia ter sido o Abel, poderia ter sido o Diniz, poderia ter sido até o Filipão, que faz um ótimo trabalho com o Furacão. É isso. Então, vamos lá. João Paulo, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Nino e Piquerez. André, Duqueiroz, Arrascaeta e Scarpa. Cano e Pedro Raul. Minha seleção do primeiro turno, o craque é o Scarpa, a revelação alemão do Inter, técnico Vitor Pereira do Corinthians. Não queira mudar a minha seleção. Faz a sua seleção nos comentários. Obrigado pela audiência, valeu. Tchau.